Olá, meu nome é Thiago. Eu vou continuar o assunto do vídeo anterior sobre diálogo. No vídeo anterior eu tinha trazido a reflexão sobre a necessidade de nós reformularmos a nossa percepção quando vamos dialogar com alguém, né? No sentido de se colocar numa posição horizontal com a outra pessoa. Então, procurar ver o outro ser humano como um ser já completo, digno e capaz. Dessa forma, eu não vou me colocar acima do outro com a perspectiva de querer ensiná-lo ou de transmitir conhecimento a ele. Já que eu estou vendo um ser que é capaz, digno e completo, a minha posição é de horizontalidade, porque da mesma forma eu me vejo assim. Então esse é um primeiro elemento para que nós consigamos estar numa posição horizontal. E aí eu usei um exemplo que foi o da flor. Uma rosa, digamos, desabrochada, ela nunca irá julgar um botão de rosa como inferior a ela, que está desabrochada. Mas ela irá enxergar o potencial de manifestação desse botão, que em breve poderá desabrochar. Então, sempre procurar enxergar o potencial infinito, criativo, que todos nós somos portadores. E assim a gente abre mão dessa visão externa, superficial sobre os corpos das pessoas, por exemplo, sobre a classe delas, sobre o grau de escolaridade, etc., de instrução. Então é fundamental essa mudança na percepção para que possa haver horizontalidade no diálogo, senão não é diálogo, senão é uma espécie de colonização, onde eu, numa posição superior, começo a transferir conhecimento para os outros. E isso aí não ajuda não ajuda uma sociedade que nós queremos pessoas que sejam sujeitas, ou seja, construtores de conhecimento. Pessoas que constroem seu próprio conhecimento e que são capazes de compartilhar com os outros. E um segundo elemento que eu gostaria de chamar a atenção hoje para esse assunto é o de que quando vamos dialogar com alguém, nós sempre vamos com a perspectiva de aprender. A perspectiva de aprender com o outro. E isso vai fazer com que eu exercite uma escuta ativa, que eu aprenda de fato a escutar o outro. Para conhecer qual é o quadro de referência do outro. Quais são os seus valores, os seus desejos, as suas expectativas, os seus sentimentos, o seu pensamento autêntico. Então a escuta aí, ela é muito importante. Ela é muito importante. E ela parte de uma consciência que está presente para aprender. Uma consciência que está presente para aprender também é uma consciência que é sábia. Sábia no sentido de que ela conhece o fato de que ela não sabe. Aí a gente volta àquele princípio socrático, onde Sócrates era considerado um dos seres mais sábios pelo simples fato de que ele sabia que não sabia. E, portanto, a sua consciência não era julgadora, mas estava aberta ao aprendizado. Então, para que exista diálogo, nós precisamos nos relacionar uns com os outros partindo, por exemplo, desse pressuposto.
né, que eu não sei, e que eu estou junto com os outros para aprender. Dessa forma, o ponto de vista dos outros é bem-vindo, porque os outros têm direito de ser independente de mim. E eu também tenho o direito de expressar a minha opinião e meu sagrado ponto de vista, da mesma forma como eu permito aos outros serem independentes de mim. Então, hoje nós vamos ficar com essa reflexão da necessidade de se colocar numa posição de aprendizado quando vai dialogar com os outros. Porque se eu descubro o pensamento autêntico das outras pessoas, se eu permito a elas se expressarem, dou espaço a elas para apresentarem seus valores, suas necessidades, eu aprendo com elas. Porque as necessidades que elas trazem são as necessidades da época. E dessa maneira eu me instruo com relação a quais são as necessidades da época. E como as necessidades dos outros seres humanos são muito semelhantes, não iguais às minhas, eu me conheço à medida em que ouço os outros. Então o diálogo ele também parte desse pressuposto. Né? O primeiro ponto é uma mudança na percepção. O segundo ponto é um ponto onde eu me coloco como um aprendiz, alguém com a mente aberta, pronto para aprender e não para julgar. Ok? Então ficamos por aqui hoje com mais essa reflexão sobre o diálogo. Até breve!